Oi, meus amores. Eu sou Vivi Machado. Estamos começando mais um podcast Mulher Você Pode. Antes de apresentar a convidada de hoje, eu te convido a seguir no YouTube o podcast Mulher Você Pode, curtir, comentar, compartilhar. Por quê, meus amores? Porque o podcast faz parte do movimento Mulher Você Pode. E nesse momento nós estamos trazendo a oportunidade para as mulheres pararem e se olharem, despertar para suas emoções e no podcast conectar com a história de outras mulheres do Oiapoque ao Chuí. A nossa convidada de hoje, ela é jornalista, autora, editora de livros, cerimonialista e a lista continua. Quase 35 anos na área da comunicação. Seja bem-vinda, Ana Lavrati. Vivi! Que bom te ver. Então, Ana, quero te dizer que eu estou muito feliz de te ter aqui conosco e gostaria de já começar com uma pergunta bem direta. Como foi o teu despertar para a comunicação? Como foi? Quando aconteceu? Quando eu era criança, meu pai tinha uma fábrica de papel e além de produzir o papel a partir da celulose, eles também reciclavam o que sobrava de bancas de revista. Então tinha um depósito gigante, o pé direito aí, duplo, triplo, que era uma verdadeira montanha, mas assim, era uma legítima montanha, um Himalaia de gibis. E eu costumava ir ali todos os fins de semana, então cresci lendo, vai ver por isso que eu sou míope, né, porque o meu parquinho não era televisão, ou como é hoje o celular, né, outros arsenais mais tecnológicos. O meu parquinho era o gibi, a leitura, e assim aprendi que o mérito de contar histórias. Os livros. Quando é que tu lançou teu primeiro livro? Qual foi teu primeiro livro? Eu já tinha bastante experiência com TV. E, Vivi, naquela ocasião, eu estava trabalhando na TV BV, apresentava o Jornal da Noite, que era ao vivo. Então, era uma experiência, assim, de mais adrenalina, né? Tá ao vivo, entrar todas as noites nas casas, nos lares de todo o estado de Santa Catarina. Eu, paralelamente, fazia as reportagens para a Band Nacional, aqui em Santa Catarina. E viajava pelo estado, né? Foi bem lindo mostrar as baleias francas, depois todo esse processo ali em torno da Santa Paulina, também o Festival de Dança de Joinville. Então eram matérias leves, matérias envolventes, que eu apresentava ao vivo muitas vezes dentro da programação da Band. E paralelamente também era assessora de comunicação da Band. Então eu divulgava os outros programas fantásticos que a Band tinha na época, como, por exemplo, o Educação e Cidadania, apresentado pela Maria Odete Olsen. Posso dizer que a minha rotina já estava bem cheia, já tinha bastante compromissos, já tinha bastante atividades, até que um vizinho teve um problema na vista. Ele ficou com uma dificuldade aí e parou para pensar, meu Deus, será que eu vou perder a visão? Como é que vai ser daqui para frente, né? Sem essa facilidade, sem esse sentido, sem conseguir enxergar as coisas. E com um tratamento adequado, ele recuperou totalmente a visão, mas não perdeu aquela sensibilidade para a causa da deficiência visual. Então ele teve a ideia, ele propôs lançar um livro mostrando a realidade dos cegos. Daí surgiu o livro Seus Olhos, depoimentos de quem não vê como você nunca viu. Depoimentos de quem não vê como você nunca viu. Então, ele me convidou para escrever aí biografias e contar a história de deficientes visuais.
Hoje são 10 livros? E dentro dessa tua caminhada, tem um livro que teve uma virada e que tu trouxe para nos mostrar. Ah, eu adoro falar do livro Você, Mulher, Ainda Melhor. Porque olha só como são os ciclos, né? O primeiro livro, Seus Olhos, que foi um trabalho voluntário, afinal, o meu emprego era na Band, era na TVBV na época. Eu fiz voluntariamente os textos do livro Seus Olhos, que teve uma festa incrível de lançamento. Só para ter uma ideia, naquela ocasião, a Lica Paludo fez onde é hoje, lá na esquina de Jurerê Internacional, lá no Music Park, na época tinha outro nome, se chamava X, ela fez um labirinto na entrada. Então, quando as pessoas chegavam lá no complexo, era um breu, era tudo escuro, e a gente não sabia para onde ir, então já teve uma experiência ali de não enxergar. Depois, toda a boate era decorada com velas, ela trouxe assim, veio a Gabriela Duarte, né, atriz, filha da Regina Duarte, outras personalidades vieram participar da festa. Foi um evento assim de grande impacto, Vivi, só para entender a minha primeira experiência com a literatura. Foi um evento que marcou a venda de 5.000 livros, então uma tiragem excepcional. Esses 5.000 livros tiveram a íntegra da renda doada para a Associação Catarinense para a Integração do Cego. Então, a gente pegou esse recurso e doou para a Associação Catarinense para a Integração do Cego, que existe até hoje, a SIC, para eles investirem ali na formação, em cursos, em atividades. Foi muito interessante. Imagina estrear na literatura dessa forma, né? Eu só pude pensar, daqui não saio mais. E aí, desde esse primeiro livro, teve uma caminhada na tua vida para chegar nesse livro. Mostra? Sempre com biografias, então, Vivi, somando as minhas experiências como escritora e como jornalista, contando histórias reais. E durante a pandemia eu lancei Você, Mulher, Ainda Melhor. Você, Mulher, Ainda Melhor. Memórias de quem faz história para inspirar a sua próxima vitória. A sua aí, de quem está nos ouvindo, das leitoras, dos leitores, a sua próxima vitória, porque eu acredito que o exemplo arrasta. Então, eu trouxe exemplos inspiradores, criei esse mosaico de mulheres, né? Foi uma curadoria que eu fiz para que os exemplos não se repetissem. Eu não queria mostrar, para você ser uma executiva de sucesso tem que ser assim, não ter filho ou ter filho cedo, sabe? Ou abdicar da qualidade de vida para trabalhar. Não, eu não queria apresentar uma fórmula. Faz assim que vai dar certo. A minha ideia foi dizer, descubra a sua fórmula. Descubra, porque de diferentes maneiras, como elas provam, essas 30 personagens, deu certo. Como é que essas mulheres surgiram na tua vida? Elas foram selecionadas por quê? Cada mulher está aqui porque tocou meu coração. Então, como jornalista, frequentando muitos eventos, né, mais recentemente, eu estava desenvolvendo esse papel de colunista social. Então, primeiro, colunista social do jornal Notícias do Dia, tinha uma página diária, depois com uma página, mas aí em meio digital, no portal Acontecendo Aqui. E isso me deu a possibilidade de frequentar muitos eventos. Então, o Grupo Mulheres do Brasil, a Rede da Mulher Empreendedora, a CIF Mulher, outro também, a CDL Mulher, eu já conhecia. Nessa ocasião, antes da pandemia, o associativismo feminino não era tão pujante, mas ainda assim tinha vários núcleos, e eles sempre me convidavam. E ali eu fui pensando as mulheres que tocavam meu coração. Por quê? Porque por trás dessa superficialidade de rede social, por trás daquilo que fica disponível, daquilo que todas as pessoas conseguem enxergar, por trás tinha muito mais história que merecia ser contada. Então, aquela mulher órfã, sabe, que precisou batalhar sem o amparo do pai, às vezes, inclusive, ajudando a mãe. A que teve filho muito cedo.
A que preferiu ter filho bem tarde, a que não teve filho, a que é adotada, a que tem filho adotivo. Então, diferentes realidades por trás daquilo que elas costumam contar e que, por exemplo, a que alfabetizou o filho num leito de hospital porque o menino estava doente. Essas histórias mereciam ser conhecidas porque elas nos encorajam, Vivi. Eu estava olhando as tuas mídias sociais. Tem uma frase muito forte. Povoar o mundo com boas histórias e lindas memórias. Então, quando tu organiza este livro com histórias relevantes, oportunizando as mulheres compreenderem que elas podem ser o que elas quiserem, que não existe uma regra, que não precisa abdicar. Eu posso ser mãe, posso ser empreendedora. O quanto isso é relevante. E muito parecido com o movimento Mulher Você Pode, que é trazer esse despertar, esse olhar para a mulher se enxergar, em primeiro lugar, porque eu preciso estar bem, eu preciso me conhecer, eu preciso saber das minhas habilidades, eu preciso saber, diante das situações da vida, como eu vou me comportar. Então, e mulheres se conectam com outras mulheres, e através de histórias também. Então, que maravilhoso o teu livro. O que tem por trás, né, de uma história, povoar o mundo com histórias. Mas é bem isso, Vivi, falaste tudo. É um aspecto de um livro, né? O livro teve 2 edições, ele foi tiragem esgotada, hoje não está mais disponível para venda. O livro ganhou o Prêmio Catarinense de Literatura na categoria Crônicas, depois me ajudou a vencer o Prêmio ACIF, Mulheres que Fazem a Diferença. A gente vai falar sobre isso também. Eu quero falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Então, mas por trás disso, que é o que as pessoas enxergam, essas histórias que a Vivi pode ler, que a Mel pode ler, as pessoas que estão aqui podem ler. Por trás dessa história está esse processo que acabaste de pincelar, Vivi. É a própria pessoa relembrar a sua essência, a sua trajetória com muito respeito e muito orgulho. E esse que é o trunfo de uma história, de contar uma história, de pesquisar uma história, de abrir o coração. Esse é o trunfo. É olhar para aquela história que a gente eventualmente pensava, não se encaixa no perfil de uma mulher de sucesso, né? E não se encaixa naquilo que eu desejava para mim, não se encaixa naquilo que eu queria aqui agora que estou em cima de um palco contar. É reescrever a própria história com um enredo de vitória e pensar se encaixa plenamente, não podia ter sido diferente. Eu acato tudo como foi, porque foi cada episódio, cada passagem que fez com que eu chegasse até aqui, com mais aprendizado e com mais força. Então, o maior mérito do livro, o primeiro mérito do livro, foi permitir que cada personagem dessas mulheres, né, selecionadas, e que com o aval de Deus estão aqui, porque eu disse, Deus, Espírito Santo, ilumina minhas escolhas, foi pegar essas histórias e permitir, primeiro, que cada personagem olhasse para a própria história, que é um movimento que eu pretendo dar continuidade. Segundo, que eu olhasse para essas histórias e me abastecesse. Aí, completamente abastecida, eu lancei lives, depois um programa de rádio, em breve uma websérie. Então, o segundo foi eu, né? Me apropriar dessas histórias foi o meu posto de combustível, para eu também me abastecer. E o terceiro, que aí é essa jornada da literatura, permitir que mais pessoas tenham acesso agora e no futuro ao que está contado aqui. Ana, vamos lá. Me preparando emocionalmente para fazer essa pergunta para ti. Tu passou por um desafio grande quando tu tiveste câncer com uma bebê de colo. Então, eu gostaria que tu dividisse
a tua vivência, as coisas que aconteceram contigo, como é que tu deu a volta por cima, porque eu tenho certeza que quando a gente olha para a história de alguém que conseguiu superação, isso é um estímulo para outras mulheres também, porque mulher, você pode. Por favor. Mas teve um tempo que eu tive dúvida, Vivi, se eu podia. Impressionante, a gente corta um galho aqui para se adequar melhor àquela situação, família, bebê. Meu marido trabalhava período integral, fazia mestrado, e ele era tão merecedor, eu não quero dar a entender que ele era ausente, ele era fisicamente ausente, mas ele era tão merecedor do nosso amor e da nossa dedicação, que aí corta um galho aqui para se adequar melhor, para encaixar. Depois no trabalho, corta um galho aqui porque tenho talento subestimado, queria fazer uma coisa, eventualmente está fazendo outra, não era aquilo que queria estar fazendo naquela situação. Ou corta um galho aqui para se adequar melhor a uma realidade da família, igual muitas pessoas estão vivendo exatamente nesse momento, com um pai doente, mãe precisando de companhia, algum amparo aí que precise de maior dedicação, de maior presença, e aí a pessoa vai cortando tanto esses galhos que de repente se desconfigura, não se reconhece mais e nem sequer repara. Porque é um movimento tão sutil, né? Vou dar uma melhor aqui, vou dar uma melhor ali, vou dar uma melhor ali. Mas o fato é, quanto mais eu tenho para dar. E às vezes a gente cai nessa armadilha de menos aqui, menos ali, e de repente está exaurida, né? Está exaurida. Eu fui surpreendida por essa doença. Eu acredito realmente que estar doente é um chamado doente. Nós somos entes sociais, né? Sonhadores. Então eu recebi aquele chamado doente para eu olhar para mim, para o meu ente e dizer, e agora? Como é que vai ser? E tudo é muito sutil. Então, a situação foi agravada porque a minha mãe, naquela ocasião, quando eu tinha minha filha bebê com 1 aninho, a minha mãe recebeu um diagnóstico que estava num estágio já muito avançado de câncer, que não teria um tratamento eficaz. Eu fiquei bastante envolvida com a realidade da minha mãe, tinha o bebê para cuidar, que aí não tem negociação, né? Não dá para tirar o olho. Então, era uma vida se despedindo, uma vida desabrochando. E o que eu gosto de frisar, que é muito importante frisar, que mesmo nessa situação, trabalhando fora, com muitas demandas, eu fiz os exames preventivos. Eu fiz os exames, eu fui no médico, eu agendei, eu peguei o resultado da biópsia. E ali, então, ficou bem claro que eu precisava de um tratamento contra o câncer de tireoide, né? Foi um impacto muito grande, porque a gente sempre se acha, uau, né? Como diz a gente se acha inquebrável, né? E aquilo foi um chamado. E eu não estava preparada para me sentir traída com aquilo ali. Não era o que eu esperava, não estava dentro das minhas expectativas naquele momento, né? Quando a vida contemplava, feito uma luva, uma realidade que tantas mulheres sonham, sabe? Um marido perfeito, uma filha perfeita, um sonho perfeito ali se encaixando. Eu tive que tirar aquela luva de pelica e botar uma luva de boxe. Agora vamos lá, né? Vamos lutar. E da mesma maneira como foi sutil essa apresentação aí do que eu tinha, do que estava acontecendo comigo, de tentar me encaixar nas expectativas dos outros, também foi bem sutil esse processo de cura. Mas ele começou com o autoconhecimento. Olhar-se é a chave. Até eu quero fazer um recorte bem importante. Quando a gente diz, mulher, você pode começar a olhar para você, fazer perguntas, refletir sobre o seu sentir, em primeiro lugar, que aí tu começa a repensar
atitudes que estão te sufocando, estão até te levando a doenças emocionais. Porque se a gente não sabe, a gente não se conscientiza de quem a gente é e como a gente está se sentindo naquele momento, a gente não tem forças nem para buscar recursos externos, uma ajuda, um despertar. Então, em nenhum momento, eu gostaria que alguma mulher pensasse que quando eu digo assim, ó, mulher, você pode, é uma frase solta, sem sentido, ou apenas motivacional. Não. É extremamente profundo, porque isso faz parte de mim, da caminhada que eu também estou fazendo, porque nós mulheres, nós sempre estamos nos desenvolvendo, nós nunca somos as mesmas, graças a Deus. Né? Então, importante esse frisar. Mulher, você pode se olhar, se amar e se cuidar. Então, voltando para ti, Ana, dentro dessa caminhada que houve essas questões pontuais, mas que acontecem na vida da gente, né? Quantas pessoas já não passaram por isso? Eu queria que tu contasse para a gente como é que foi os recursos que tu utilizou para tu ter força nesse momento. O que tu fez? Escrevi, com certeza, né? A redação de um diário é terapêutica, isso é comprovado. Então, eu escrevi muito, eu sempre me dediquei a isso. Não foi que nesse momento eu, vou escrever porque vai me fazer bem. Não, é um hábito, é uma rotina na minha vida. Eu recomendo e depois de já ter provado isso, né? A terapia. Eu ainda pesquisei e tem inúmeras teorias a respeito. Então, escrevi naturalmente. E uma das frases que surgiram naquela ocasião, até trouxe aqui para compartilhar. Não, eu não sou declamadora, né? Sou escritora. Então, às vezes vou declamar, esqueça. Eu trouxe aqui uma colinha. Mas diz o seguinte, Vivi. Quando dentro dos meus olhos o que era diamante derreteu e escorreu, não havia mais luz, só medo e breu. No rosto molhado, o retrato escancarado de um coração apagado. E ninguém viu, exceto eu. Então, sabe quando o brilho dos olhos se transforma em lágrimas? Não espere que outra pessoa vá reparar, vá estender a mão, vai oferecer a vida. E não acha que essa pessoa tem menos valor por não ter empatia. Essa pessoa simplesmente está ocupada com as suas próprias lágrimas, com os seus próprios desejos frustrados, com os seus próprios sonhos, com os seus próprios medos. Então, às vezes a gente fica achando, poxa, eu estou tão mal e ninguém percebe. Estou tão mal e ninguém vem aqui me dar uma chacoalhada. Isso é da nossa humanidade. Aquela pessoa está absorta nos seus próprios problemas. Então tem que começar pela gente, pelo autoconhecimento, pelo amparo, pela acolhida, se punir menos, se aceitar mais, sabe? Com toda a nossa humanidade, com todas as nossas deficiências, com tudo aquilo que veio diferente. Então, ninguém viu, Vivi, exceto eu. Naquela ocasião, eu, depois da cirurgia para tirar o câncer, eu perdi minha mãe. Quando eu estava há 15 dias de luto, 15 dias depois que a minha mãe morreu, eu fui internada para fazer a iodoradioterapia. Isso exigiu um período em isolamento da sociedade. Então, quem estava em casa durante a pandemia, com o marido, com a mulher, com o cachorro, com o celular, com as redes sociais, tá? Tem uma ideia do que era um isolamento. É uma coisa que exige da gente, exige uma adaptação. Na minha ocasião, era um isolamento total, sem marido, sem filha, sem redes sociais, que não tinha naquela época, né? E coincidiu que esses 15 dias juntavam o meu aniversário ao Natal.
Então foi bem nesse período que tá todo mundo comprando presente, decorando a casa, eu estava de luto e completamente sozinha. A partir daí, a partir do meu tratamento, eu tenho essa dependência de hormônio para o resto da vida, eu comecei a sentir muito frio, Vivi. Então, eu chegava em casa, colocava o roupão. Por quê? Porque é diferente de um casaco, né? O roupão vai até o joelho. E aí eu me esquentava inteira. E sentia muito frio e de repente era tão confortável estar com aquele roupão, era tão gostoso estar dentro de casa que eu, não vou sair, tá tão bom aqui. Não vou sair, hoje não, outro dia eu vou, deixa para depois. E entrei nessa rotina, então, de me acolher ali no meu casulo. E foi por meio de do autoconhecimento, foi por meio de uma amiga que assim, me ouvia com total interesse, sem julgamento e me encorajando muito, que eu comecei a naturalmente, suavemente, no meu ritmo, tirar as asas de dentro do roupão, que elas estavam ali se atrofiando já, né? Se atrofiando, estavam bem encolhidinhas e a amizade me fez muito bem. Então, assim, não tenha medo de contar o que está passando, porque os outros não têm a obrigação de ver. E quero aproveitar para fazer um recorte. Muitas vezes, as pessoas se aproximam da gente, vendo que existe uma situação, outras mulheres vendo, né? E num gesto até com uma boa intenção de ajudar. Mas vem com palavras de conselhos, na verdade. Naquele momento de dor, a pessoa não precisa de conselho. A pessoa precisa de um abraço. A pessoa precisa se sentir acolhida, amada, para que ela tenha força para se refazer, para refletir sobre as ações que ela precisa ter, sobre como ela vai resolver suas questões. Então, meus amores, vamos diminuir os conselhos com boas intenções. Vamos substituir por um abraço. Simplesmente não precisa falar. Olha, só quero te dar um abraço. Eu tô aqui. Estou te vendo. Vivi, me dá tua mão, porque isso foi muito profundo. Isso é muito real, muito verdadeiro. Conselhos e comparações, subliminarmente, eles dizem: eu sei mais do que você. Eu sou mais forte do que você, eu estou mais preparada do que você. Então, conselho é sob demanda. Quando a pessoa pede, quando a pessoa diz: o que você faria no meu lugar? Você está enxergando alguma coisa que eu não estou percebendo? Quando a gente tem autoridade de sobra para dizer: olha, tudo que eu vejo aqui a ponto de dar conta de toda a minha vida e também da tua, subliminarmente eu estou dizendo: eu sou maior do que você. Então, naquele momento, não é o que a pessoa precisa. Ela não precisa de ninguém maior, de ninguém julgando, de ninguém comparando, de ninguém depositando expectativa. Ela precisa de amparo. Eu fiz essa formação em contoterapia. Olha que engraçado, né? Uma pessoa que acredita tanto no poder de contar histórias reais e, de repente, eu fui lá investigar o que é total ficção, né? Que é um conto. Imagina um patinho que fala, um chapeuzinho que é comida pelo lobo, uma vovó que é comida pelo lobo, né? Salva pela chapeuzinho. Então, eu fui fazer a formação em contoterapia e essa é uma das mensagens mais prementes que a gente aprende ali, né? Que a gente tem que respeitar o outro como ele é, no seu momento. E no final de um dos encontros presenciais, a Sônia Farias, que é essa guru do tema no Brasil, ali no Instituto Raízes, ela separou papéis para distribuir para as participantes e o meu foi justamente amparo.
Eu acredito tanto nisso, tanto. O amparo faz milagres na vida da gente. Então, oferece o teu amparo que vai estar naturalmente transformando aquela pessoa em uma mulher que pode. Ai, que lindo. Deixa eu respirar. Forte, né? Por emoção. Agora sim. Agora eu gostaria de dividir com outras mulheres que a Ana, com quase 35 anos no mercado da comunicação, com toda a caminhada, recebeu grandes premiações. E eu gostaria de entender, primeiro, como foi o processo do Prêmio Catarinense de Literatura. Divide com a gente. Não, imagina que poucos meses antes da pandemia, eu tinha feito a formação e isso sim transforma a minha vida. Estar eternamente buscando uma oportunidade de ter visões diferentes, referências diferentes, conhecer pessoas diferentes, caminhos diferentes. Então, eles abriram as inscrições para a formação Sebrae delas. Eu gosto de contextualizar, né? Como toda contadora de história. Abriram a formação Sebrae delas com quase 1 ano e meio de aulas ligadas ao empreendedorismo no Sebrae Santa Catarina, totalmente gratuito. O que eu fiz, né, Vivi? Uau! Agarrei a oportunidade. Aí eu fui selecionada para participar dessa formação e ali eu desenvolvi o meu projeto. Essa foi a virada de ser uma escritora, artista, contadora de histórias. Até então eu escrevia livros sob demanda, escrevi outras biografias, né, do Antônio Severo, que é comendador da comunicação, da Ruth Gebler, que é a nossa diva aí do canto lírico. Tinha escrito obras incríveis, mas sempre sob demanda. Ana, vou te contratar para tu escrever a minha história. E aquela formação no empreendedorismo, com esse foco em negócios, permitiu que eu fizesse um script. Eu vou lançar um livro. Por onde que eu começo, como que eu faço a seleção das personagens, como que eu vou bancar todas as despesas, como o livro vai ser vendido. Enfim, eu tinha um plano de negócios. Eu fui de escritora para uma produtora cultural, para uma empreendedora na literatura. Isso faz diferença, não foi assim, vou, né? Vamos ver o que vai dar. Tô com uma inspiração. E eu saí do Sebrae delas com esse projeto, muito animada, comecei a fazer o contato com as personagens, esse garimpo aí do meu mosaico de mulheres sensacionais. Em seguida veio a pandemia. Eu só conseguia lembrar, Vivi, daquela aula em que a professora disse: anota tudo o que pode dar errado. E pandemia não constava no script. Era uma coisa que não estava no script. Eu não poder entrevistar a mulher pessoalmente, olho no olho, tomando um chá, né? Tomando uma aguinha. E eu precisei me adaptar. E, por outro lado, olha o que a pandemia revelou. A possibilidade de que mais pessoas acompanhassem a entrevista. Se eu marcasse com essa mulher sensacional, fosse na casa dela, no trabalho dela, tomasse um chazinho, conversasse, ia ficar entre nós duas. No máximo entre eu, ela e um assessor. E de repente fazer essa entrevista no formato live, com centenas de pessoas assistindo, como estão nos vendo agora, né, Vivi? Aquilo ali trouxe uma nova possibilidade. E dali já me empolguei, disse, isso aqui vai virar um programa de rádio, né, transmitido ao vivo, simultaneamente aí pelas redes sociais e pela Rádio Guarujá. Então foi esse processo de contar histórias, mas democratizar essas histórias. Permitir que elas extrapolassem o campo da literatura e que também fosse um processo altamente bem sucedido no campo da literatura, com edição esgotada, né, com uma edição de luxo aqui com capa dura, depois a segunda edição. O lançamento foi no Sebrae, totalmente adaptado. Então foram 14 horas
de evento. Imagina um evento de 14 horas, das 8 da manhã às 10 da noite. Para quê? Para que cada mulher tivesse o seu momento com o seu convidado especial, para quem ela fazia a primeira dedicatória do livro, entregava o livro. A gente fez foto, fez brinde, fez entrevista. Então, para que cada mulher tivesse o seu momento sublime de ser a personagem de um livro, de ter a sua história aí entregue para as novas gerações, mas sem risco de contágio, porque estava no auge da pandemia. Então, tudo foi uma adaptação. Depois veio a Academia Catarinense de Letras, que reconheceu o valor desse trabalho. Foi muito lindo, principalmente por estar lá na sede da Academia Catarinense de Letras, na presença das personagens e da minha família. Eu quero aproveitar para fazer um recorte. Me chamou a atenção uma palavra. Quando tu fala assim em processo. Quando se fala em processo, mulher, quais os processos que estão acontecendo hoje na tua vida? Tu te dá conta que existe uma caminhada, que existe uma ação, existe uma força interior para que as coisas entrem em ação, que as coisas se modifiquem na tua vida? Então, o que a gente está conversando aqui? Que não existe um passe de mágica, mas que as coisas são possíveis. E que tu pode pegar uma caneca com água e enxergar. Ela está meio cheia, ou ela está meio vazia, ou cheia ou vazia. Qual é o teu olhar? Então, na situação da Ana, a pandemia não tinha o que fazer. Mas ela não deixou de fazer o contato com essas mulheres e de transformar isso que seria um empecilho numa oportunidade maior de ajudar mais mulheres. Hoje, o que tu está fazendo na tua vida de reflexão, de ação, de mudança interna para mudar o que tu não está gostando ou melhorar? E também, o que tu está fazendo pelas pessoas na tua volta, pela tua família, pelas pessoas que tu se relaciona? Porque muitas vezes a gente também olha só para a gente. E não é que a gente não possa olhar para a gente deve olhar para a gente, é o começo. Mas quando começa a entrar em processo de melhora, tu vai querer estar bem e vai querer o bem também de quem está perto de ti. Reflita. E aí do prêmio catarinense, né, Ana? Fomos para o prêmio Mulheres que Fazem a Diferença. Vivi, eu só vou alçar voo se souber quem eu sou. Tudo começou ali. Quem é a Ana? Qual o teu lugar? Qual o teu papel? Ah, meu papel? Colocar histórias no papel. Então, comecei a contar essas histórias e, em algum momento, começaram a me chamar, porque, afinal, eu tinha essa intimidade, né, com eventos, essa interface com mulheres, tudo foi somando. Como tu falou, não tem um estalo, não tem um passe de mágica, é um processo, tudo foi somando. E eu fui, então, traduzindo lindas trajetórias por meio de cases para que outras mulheres se inscrevessem no prêmio Mulheres que Fazem a Diferença, se inscrevessem no prêmio Mulheres que Inspiram, que é da Associação Comercial lá de Joinville, ou no prêmio Mulher de Negócios, que é do próprio Sebrae. Então eu contava essas histórias de uma maneira que seguisse o edital, que tem regras para participar de um concurso, mas também de uma maneira que mostrasse a humanidade de cada uma, a origem, a essência, os sonhos. E acabou que 16 dessas histórias que eu contei foram premiadas, né? Então, aquilo ali permitiu que eu convivesse com mulheres premiadas, com mulheres que tivessem o seu trabalho reconhecido, e pude ver de perto, de camarote, assim, com grande angular,
o que isso proporcionava na vida delas. Então, mulheres que diziam, olha quanto eu fiz, olha o meu resultado, ganhou o prêmio Sebrae Mulher de Negócios, resultado, se tinha um planejamento, se seguiu o planejamento, qual a métrica a partir de agora. E ela disse, não, mas a partir desse prêmio, o meu trabalho vai ser extramuros. Eu não quero fazer só pelo meu negócio, quero fazer pela minha comunidade, eu quero fazer pela sociedade, eu quero fazer por mais mulheres. E vendo o que esse prêmio acrescentava de concreto na vida dessas mulheres, naturalmente pensei, também quero esse troféu para mim, né? Então, acabou que eu escrevi, não lembro se 3 ou 4 histórias, na última edição do prêmio. Não escrevi a minha, estava bem satisfeita com o Prêmio Catarinense de Literatura, que é o mais importante do segmento aqui no estado. De repente, a ACIF prorrogou o prazo de inscrições. Não, a gente vai adiar aí por mais uns dias, porque vem Natal, Réveillon, não lembro, e vocês vão ter mais um prazo. E aí o meu marido começou, né? Ana, escreve a tua história, conta o teu case, participa do prêmio. Aí, adicionado o incentivo que eu tive, acho que teve esse período aí que teve uma folga do fim do ano, com o exemplo que eu tinha de mulheres, né, que transformaram a sua capacidade a partir do prêmio, eu disse, vou contar a minha história também. Então, para participar, eu relatei esse processo do livro Você Mulher Ainda Melhor e relatei também a adaptação que eu fiz do Patinho Feio, né, a partir da formação em contoterapia. Eu traduzi o livro O Patinho Feio para o ano de 2022. Então, uma mensagem linda de inserção social, de aceitação, de autoestima, de aceitação da mãe. Tem uma relação muito linda ali, né, do patinho com as 2 mães, a mãe pata, a mãe cisne. Então, tem uma mensagem subliminar, intensa e linda por trás do Patinho Feio. Se tu fechar os olhos agora, fecha. Divide com a gente, tu voltou naquele momento, que tu recebeu aquela premiação, que tem um significado muito grande na tua vida, porque acompanha toda a tua caminhada, todo o teu processo interior de desenvolvimento e a possibilidade de ajudar muitas mulheres. O que tu sentiu? Ana, você pode. Que lindo! Perfeito, meu amor. Ana, quem quiser conversar contigo, como é que faz? Vive nessa caminhada aí, passo a passo, degrau por degrau, e reconhecendo as minhas forças, acatando os meus sonhos, né, e me amparando muito em cada decisão. Isso permitiu que cada conquista, como foi o prêmio, né, como foi o lançamento do livro, que cada conquista levasse ao próximo estágio de uma forma muito sólida. Então, a partir do lançamento dos livros, vieram os prêmios, e a partir dos prêmios eu voltei a estudar. Aí eu fiz a formação do Co-Creation Lab, chama Programa Nascer, porque é completamente subsidiado aí pelo governo do estado, por meio da FAPESC e também pelo Sebrae. Então, participei do Programa Nascer, mais uma formação em empreendedorismo, com 5 meses de duração, muito conteúdo, porque às vezes a gente, em geral, né, a gente é formado para ser médico, para ser dentista, para ser fisioterapeuta, mas não tem o enfoque em gestão, né? E o mercado depois exige isso, cobra isso. Então eu busco essas formações, várias são gratuitas, e participei do Programa Nascer, e ali eu tinha que desenvolver um projeto. O que eu fiz somando essas experiências, contando histórias de outras mulheres, com a contoterapia, né, que é tendo uma mensagem, confiando que a mensagem vai emergir naturalmente, que eu não preciso depositar
uma intenção em nenhum encontro. Não preciso dar nenhum conselho, né, Vivi? Então, acreditando que a mensagem vai emergir naturalmente, isso é uma abordagem fenomenológica. Eu criei a comunidade Você, Heroína da Sua História. O que a gente faz ali? Online, em encontros semanais, eu trago biografias de mulheres. Quem são essas mulheres? Melinda Gates, que faz um trabalho social sensacional. Michelle Obama, que teve que assim, trabalhar muito, construir muito a sua imagem, né? Para sair, como ela dizia, né, daquele convívio no gueto, porém com uma família exigente que acreditava demais na educação e que permitiu que ela chegasse em Harvard, chegasse na Casa Branca. Mas é uma longa história e linda história. Trago também daqui do Brasil a Costanza Pascolato, mãe da Consuelo Blocher, e que é tida como a dama da moda. Mas a história dela é sensacional. Nasceu na Itália, a família veio como imigrante para o Brasil, começou do zero aqui. E depois, quando ela estava casada com uma vida estável, né, mãe da Consuelo e da Alessandra, ela se apaixonou por outra pessoa, teve que deixar as filhas, deixou a casa. Naquela época o divórcio era um momento muito mais difícil e constrangedor do que é hoje. E ainda assim se fez numa profissão, né? E como editora de moda. Então eu trago essas biografias e a gente, percebendo a humanidade dessas mulheres, percebendo quantos obstáculos elas também passaram, quanto elas também superaram, percebendo o processo, como diz a Vivi, como elas descobriram que elas podiam. E os momentos em que elas achavam que não podiam, mas que aquela vulnerabilidade levou a muitos vínculos, né? É nesse momento que a gente se conecta, abrindo o coração. Então, nessa comunidade online que chama Você, Heroína da Sua História, eu acredito que o exemplo arrasta. Os dados transformam, os dados informam, né? Posso ver uma planilha, posso ver um gráfico. Os dados informam, os exemplos transformam. Por quê? Porque os dados falam com o nosso cérebro e o exemplo com o nosso coração. Então, às vezes eu posso olhar, uau, tem que fazer ginástica todos os dias, uau, tem que comer X legumes por dia, ter um prato colorido, e aquilo ali eu não transito para a ação, fica só na teoria. Mas se eu vejo, poxa, aquela pessoa super ocupada, dá conta de ter uma alimentação saudável, aquela pessoa super ocupada, como é a biografia da Gisele Bündchen, que ela conta, né? Poxa, ela começou a trabalhar com 14 anos. Ela podia hoje, né? Tá? Para mim deu, tô aposentada. E ela faz um trabalho social incrível, um trabalho ambiental incrível e dá um exemplo de autocuidado que todo mundo precisa adotar para sua vida. Então é isso que a gente faz ali, traz exemplos, porque eu acredito que os exemplos tocam o nosso coração e ajudam a nos levar para a ação. Quem quiser acompanhar, tem no site, né, analavrate.com.br. Ali eu mostro como que funciona a nossa comunidade. Eu quero te convidar, Ana, eu sempre convido todas as mulheres que vêm no podcast a participar desse momento. É o momento do autoabraço. Então, como o próprio nome já diz, autoabraço. É a gente trazer para a mão da gente esse se cuidar, se acolher. Em primeiro lugar, né? Então, faça esse processo, mulher. Você que está em casa. 1 minuto. Todos os dias. Se tocando, se abraçando, se acolhendo. Porque, mulher, você pode. Passou rápido, né? Prazer te receber aqui, meu amor.
Meus amores, até breve. E não esqueça, mulher, você pode. Vive, você pode. Vivi, será que deu tempo ali certinho? No encerramento da gravação do Mulher, você pode. E eu quero dizer para Vivi o quanto ela pode, porque ela tem esse dom. Ela não fala para as pessoas, ela fala com as pessoas. Vem lá do coração. Ah, Vivi, você pode.